Boa noite, meu nome é Miriam e nós estamos aqui para mais uma palavra de vida, né, na Igreja Batista do Moneró. E eu queria compartilhar com vocês hoje uma história bem familiar, mas antes de qualquer coisa, vamos orar ao Senhor, amém? Pai, nós queremos te adorar nesta noite, te agradecer porque o Senhor tem sempre preparado algo especial para nós. Nós entregamos diante do teu altar a nossa vida, entregamos diante do teu altar o nosso coração, porque aquilo que vamos compartilhar nesta noite, Pai, é uma história que tem a ver com a nossa forma de responder, né, às batalhas que vêm até nós e que o nosso coração esteja pronto para responder de acordo com o teu coração, segundo aquilo que a tua palavra tem nos ensinado. Nós te louvamos, já te agradecemos por essa oportunidade. Que o Senhor nos ajude a compartilhar com teus filhos e filhas, com aqueles que mais tarde vão poder entrar na internet para assistir, sobre essa história que o Senhor colocou no meu coração. Obrigada, Senhor. Fica conosco em nome e por amor do Senhor Jesus. Bom, essa história, como eu já disse, é uma história familiar, ou seja, uma história simples. Né? Ela não é fácil, mas é uma coisa comum que acontece no dia a dia a todos nós. Essa história está no capítulo 19, de 19 a 21 de Juízes, os últimos 3 capítulos de Juízes. E no capítulo 19, logo no primeiro versículo, diz assim: aconteceu também naqueles dias em que não havia rei em Israel, que houve um homem levita, que peregrinando aos lados da montanha de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá. Esse versículo 1 está dizendo que naqueles dias não havia rei em Israel. E no último versículo, no capítulo 21, 25, vai repetir essa mesma frase. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém, cada um fazia o que parecia reto aos seus próprios olhos. E essa é a parte preocupante de toda a história, fazer o que parecia reto aos seus próprios olhos. Mas vamos lá. Esse levita, né? Vou ler aqui com vocês, né? A palavra levita, né? Ela significa diácono ou assim, alguém dedicado ao serviço do templo, um igual a nós, um servo como Miriam, um servo como você, né? Um servo de Deus que busca fazer a vontade de Deus e o querer do Senhor. Esse levita estava vivendo o dia a dia dele. E no dia a dia desse levita aconteceu o quê? Ele tomou uma mulher para si. E ele tomando essa mulher para si, chegou um momento que não deu muito certo o relacionamento, né? Vamos dizer assim, que ela traiu o levita. O texto, estudando, não se fala que houve uma traição real, física, mas ela traiu o levita. E quando ela traiu o levita, ela decidiu fazer uma coisa. Ela decidiu voltar para a casa de seu pai, em Belém de Judá. Né? E diz assim, porém a sua concubina adulterou contra ele e foi dele para a casa de seu pai, a Belém de Judá, e esteve ali alguns dias, a saber, 4 meses. E ela passou ali 4 meses. E o levita, acho que teve tempo de parar, pensar. E às vezes nós somos afrontados, né, no dia a dia da gente com uma situação que a gente fica triste, porque de verdade um relacionamento a 2, tudo que a gente não quer é que haja uma traição. Mas houve uma traição entre eles. Mas o levita buscou responder segundo o coração de Deus e não o dele. E ele disse, não, vou tentar consertar essa história. E o levita volta, né, e ele vai, depois desses 4 meses, ele vai até Belém de Judá, na casa do pai da concubina, e chega ali para resolver essa história familiar. Quando ele chega ali, o pai da concubina fica feliz
e ele se alegra porque é a história de uma filha. Do mesmo jeito que um homem quer que dê tudo, um pai quer que dê certo para o filho homem, o pai também quer que dê tudo certo para essa filha mulher. E ali ele vai e resolve se retratar com a esposa e resolver, né, fazer uma reconciliação, né? E assim, só de pensar na história de reconciliação do levita com a sua esposa, a gente já vê um lado positivo nessa história, né? E assim, é importante, é muito importante para nós a questão do perdão, porque quando alguém te magoa ou te fere, é muito importante que a gente libere perdão. Mas o Senhor começou esse texto no capítulo 19 para nos falar sobre um assunto mais profundo, né? Ele queria, e o Senhor está querendo ir mais longe comigo e talvez com você, na questão da forma que nós respondemos quando somos afrontados. E aí, né, assim, reconciliado, o levita com a sua esposa, passou ali, né, passou ali um tempo com o pai da esposa e passaram ali 5 dias se alegrando e assim, toda vez que primeiro dia, segundo, terceiro que ele quis ir embora, o pai quis que ele ficasse mais um tempo, até que no 5º dia ele decide ir embora com a sua esposa, voltar para a cidade de Efraim, de onde ele era. Só que assim, ele não saiu num horário bom, saiu à tarde da casa do pai da sua esposa, porque ele queria que eles ficassem mais um dia ali, né? E assim, nós vemos que reconciliado, uma família voltando para viver de volta à sua vida. Isso já é uma coisa muito abençoadora aos nossos olhos. Mas no capítulo 19, no versículo 12, começa a contar como se seguiu essa viagem, né? Porém disse-lhe seu senhor: não nos retiraremos a nenhuma cidade estranha que não seja dos filhos de Israel, mas passaremos até Gibeá. Por que eu li isso? Porque quando o levita foi buscar a sua esposa na casa do seu pai, ele não foi sozinho, ele foi com o seu moço e com 2 animais. E aí o moço queria que ele parasse no meio do caminho, na cidade de Jerusalém, que é Jebus. Mas ele disse, não vamos ficar nessa cidade não. Vamos ficar num lugar que seja confortável para nós, que faça parte da nossa família, que é Israel. Ou seja, aquela família estava buscando refúgio na família que é Israel. E aí ele diz assim, vamos até Gibeá, né? Porque Gibeá era o quê? Passaram, pois, adiante e caminharam, e o sol se pôs junto a Gibeá, que é a cidade dos filhos de Benjamim. Então, chegando na cidade, ele chega na cidade, procura ter um lugar para poder ficar, mas como ele não encontrou, ele fica na praça da cidade, ele se assenta na praça, junto com a concubina, a esposa, né, no caso, e o seu moço. Mas um senhor chega e olha para ele na cidade, vindo do seu trabalho, do campo, e esse homem também era das montanhas de Efraim, e ele decide, né, procurar saber o que está acontecendo ali, e pergunta para ele o que está acontecendo, e ele fala que ele buscou lugar, mas que ele não tinha conseguido lugar nenhum para ficar, que ele tinha até víveres, né, ou seja, alimentação para ele e para os animais, mas que ele queria um lugar para poder passar a noite. E esse senhor decide levar o levita para dentro da sua casa. Aí você está vendo assim, a história está acontecendo, o cara assim, está vendo a resposta. Eu fiz o que era certo, busquei minha esposa e as coisas estão dando tudo certo. Cheguei perto da cidade, estou me abrigando na cidade que é do meu povo, então, e agora ainda consegui uma casa para passar a noite. Tudo bem. E agora eu preciso ler com você, né? Que assim, mas eles foram recebidos, estavam ali, esse homem ajudou a eles, mas nem tudo a partir daí começou a caminhar bem.
E aqui o texto diz no versículo 22 do capítulo 19, estando eles alegrando o coração, eis que os homens daquela cidade, homens que eram filhos de Belial, cercaram a casa, batendo a porta, e falaram ao velho, senhor da casa, dizendo, tira para fora o homem que entrou em tua casa, para que o conheçamos. Esse termo bíblico, o conheçamos, significa para que abusemos, para que o conhecemos intimamente, como um homem conhece uma mulher no seu relacionamento íntimo. E ali o senhor da casa, ele diz assim, não, irmãos meus, não façais semelhante mal, já que este homem entrou em minha casa, não façais tal loucura. Mas ele decidiu oferecer a sua filha virgem e a concubina. E eles continuaram buscando querer abusar daquele homem, do levita. Aí assim, nessa tentativa, né, de invasão, o levita decide, deixar sair a concubina para fora, e estes homens, como está escrito no capítulo 25, versículo 25, diz assim, e eles a conheceram e abusaram toda a noite, até pela manhã, e subindo a alva, a deixaram. E ao romper da manhã veio o levita a mulher e caiu à porta daquele homem, onde estava seu senhor, e ficou ali até que se fez claro. E levantando-se o seu senhor pela manhã, saindo e abrindo a porta da casa, eis que a mulher concubina jazia à porta da casa, com as mãos sobre o limiar. E aí começa um momento de muita complexidade nessa história. E o Senhor começou a falar comigo de uma maneira tremenda sobre esse momento nas nossas vidas. O levita viveu uma primeira afronta, quando a sua própria esposa lhe trai, e ele decidiu responder de forma com o que o coração de Deus diz para nós. Nós somos iguais. Eu falho, você falha. Um marido pode falhar e a esposa também, e ele decide perdoar a sua esposa, ir buscá-la, trazê-la de volta. E ali, nesse momento, ele vê uma segunda afronta se levantar a este homem. Depois que ele tinha reconstituído a história dele, que estava voltando para a casa dele com a família, que ele reconciliou e renovou os votos ali, essa mulher é abusada e morta de forma brutal. E quando ele vê o estado daquela mulher, eu até queria dizer para você que essa história é bastante complexa e eu queria que você depois desfrutasse dessa leitura bíblica para você entender melhor os detalhes dessa história e o que Deus realmente está querendo falar com cada um de nós. Toda história familiar tem problemas. E ele começou a ter um problema. E logo depois, quando a gente pensa que conseguiu vencer, olha, eu perdoei, eu tomei uma atitude boa, vem uma segunda afronta, como se fosse para nos avaliar. Segunda vez, da forma que nós podemos responder quando o mal vem bater na nossa porta. E aí ele pegou a sua esposa morta, botou em cima no animal, levou para sua cidade, Efraim, e ali ele despedaçou, como diz aqui o texto, no versículo 29, ele despedaçou com seus ossos em 12 partes e enviou-os por todos os termos de Israel. Essa atitude dele gerou uma situação. E uma situação que não foi simples e nem comum. A partir desse momento, a resposta que esse levita deu aquele embate que sofreu ali naquela cidade de Gibeá, através dos benjamitas que abusaram da sua esposa até a morte, ele decidiu tomar essa atitude. E a atitude que ele tomou de espalhar o corpo dela
por todas as cidades, por cada uma das 12 tribos de Israel, né? Essa atitude fez com que houvesse em Israel um movimento. E é muito sério quando nós somos afligidos por um embate, a forma com a qual nós respondemos. Ele tinha razão? Ele tinha razão. A mulher dele foi abusada até a morte. E de acordo com a lei, se há uma morte, tem que haver um juízo, né? Um retorno daquilo que aconteceu com aquela mulher. Um julgamento, mas ele julgou dentro do seu coração e espalhou aquilo ali, esperou que Israel, a nação que o Senhor levantou, né, para ser testemunho em toda a face da terra, julgasse. E aí nós entramos no capítulo 20 já vendo essa realidade. Que realidade? Né? Aí diz assim, e dos cantos de todo o povo se apresentaram de todas as tribos de Israel, na congregação do povo de Deus, 400.000 homens de pé que arrancavam a espada. Pensa, eles ouviram, pois, que os filhos de Israel haviam subido a Mispa. E disseram os filhos de Israel, falai como sucedeu esta maldade. E aí vai o levita e conta como aconteceu, que de maneira tão terrível que os filhos de Gibeá, da tribo de Benjamim, fazem esse mal. E os benjamitas, como vocês viram aqui, né, se reuniram quantos? 400.000 homens. Não era pouca gente para tentar resolver essa situação. E eles decidem lá resolver essa situação. E como eu falei para vocês, né, no Senhor, a solução que a gente toma no dia a dia da nossa vida precisa estar no Senhor. Como nós vamos responder às guerras, às batalhas que aparecem na nossa vida, né? O corpo da concubina é levado em 12 partes divididos. Israel, ele vai contando o que ele fez. E assim, para se averiguar o acontecido, os 400.000 homens de Israel se põem, né, como um só, diz o texto, no capítulo 20, versículo 11, como um só homem, todos os homens de Israel se tornam aliados para decidir essa questão. Algumas batalhas que acontecem na minha vida, na minha casa ou na sua casa, algumas vezes elas ficam só na nossa casa, quando a gente decide chamar o Senhor e o Senhor resolve ali conosco. Mas nós podemos também fazer como o levita fez. Essa questão podia ter ficado com o levita, ele ter levado para a casa dele, apresentar diante do Senhor, colocar aqueles homens que abusaram da mulher dele diante do Senhor. Mas ele decidiu espalhar isso em Israel para que todo Israel decidisse. E aí, sendo arguídos, né? Porque assim, como ele conta a história, os filhos de Israel vão buscar dos benjamitas uma atitude, se eles entregariam esses homens que fizeram este mal a esta mulher. Só que os benjamitas decidiram ficar do lado daqueles seus parentes que cometeram um erro. Ou seja, daí se levantou uma guerra. E no dia a dia da gente, o que não falta é batalha espiritual, o que não falta é guerra. Mas essa guerra aqui é uma guerra muito tremenda aos meus olhos, porque eu não vou dizer, eu não sei você, mas eu tenho vivido batalhas que eu tenho buscado do Senhor entender como deve responder o meu coração. Nem todas as guerras que se apresentam diante de nós, nós podemos responder de qualquer forma, mas nós temos que buscar no meio das nossas guerras, responder de acordo com o que está no coração de Deus. E de Israel foram os benjamitas, e de Israel se levantou 400 homens e a guerra se fez. Dos benjamitas tinham quantos homens? 25.000 homens. E aí nós vemos assim, é um número justo? 400.000 lutar contra 26 mil homens, benjamitas, mais 700, né, que estavam em Gibeá, que estavam dispostos a lutar a favor de Benjamim.
não é uma coisa comum. Parecia uma guerra com 2 pesos, 2 medidas, que Israel ia ganhar absurdamente. Só que quando Deus quer falar conosco, algumas vezes ele vai fazer-nos parar para pensar. E nós vemos que 400 mil homens facilmente venceriam os benjamitas. Mas Israel, antes de lutar, consulta o Senhor e decide que Judá vai ser o primeiro a lutar. E Judá, é interessante, né? Que Judá, ele sempre tomava a liderança nas batalhas. E naquele tempo era a tribo mais poderosa entre todas de Israel. Mas não pode se negar que a tribo de Benjamim também era uma tribo muito forte. Se você vai ver o texto, vai falar que tinham homens canhotos que não erravam quando atiravam flechas. Ou seja, armas espirituais e armas físicas. E aí a gente vai ver, né, aquela realidade que a gente vê em em Efésios 6. O Senhor levanta em Efésios 6, no capítulo 10, e o Senhor mostra para nós que, assim, a nossa guerra, ela seja física ou seja espiritual, ela não pode ser vencida com armas humanas, mas com armas espirituais. Mas, aqui nesse momento, os homens de Israel estão decididos a lutar com as armas físicas. E aí vai Judá e entra em guerra contra Benjamim. E naquele dia, a gente imagina, Benjamim está errado. Deus permitiu eles entrarem na guerra? Permitiu, porque Deus entende que você foi magoado. Deus entende que você foi ferido. Ele entende que no seu coração pode se levantar a ira. Mas a palavra diz uma coisa muito séria. Irai-vos, mas não pequeis. Depois diz mais, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Porque quando você é afrontado, a tendência de você responder mal é muito grande. E não buscar principalmente qual é a vontade do Senhor naquela questão. Muitas situações se levantam na nossa vida, mas muitas situações que se levantam na nossa vida são para nos ensinar. E às vezes nós não entendemos. E essa situação, né? Judá foi lá, entrou em guerra contra Benjamim e todo mundo achava, Deus orientou, vamos vencer Benjamim. Não, naquele dia, Benjamim derruba 22 mil homens de Israel. E aí eles voltam a pelejar, se reúnem e voltam a pelejar, a princípio na mente, né? Mas de forma diferente. Versículo 20. No versículo 23, está dizendo aqui, subiram os filhos de Israel e choraram perante o Senhor até a tarde e perguntaram ao Senhor dizendo, tornar-me-ei a chegar à peleja contra os filhos de Benjamim, meu irmão? E disse o Senhor, subi contra ele. Ou seja, o Senhor também não estava feliz com o que Benjamim fez, mas ele estava dando a Israel uma oportunidade de olhar para dentro de si mesmo. Porque você vê que a pergunta deles é, subirei com a peleja contra Benjamim, meu irmão? E aí disse o Senhor, subi contra ele. E foi lá Israel novamente e vai para a guerra. E ele vai para a guerra novamente e acontece o quê? 18 mil homens caem, que arrancavam a espada, caem na batalha. Pensa que por causa da morte de uma mulher, primeiro 22 mil homens, depois 18 mil homens, aí já vai 40 mil homens morrendo numa batalha. A gente está vendo números, está vendo Benjamim, Israel, tribos, mas aquela história familiar, lembra que eu falei para você? Aquela história familiar do começo dessa história foi para um outro âmbito, para a família de Israel. A família de Israel era composta de quê? De 12 tribos, os filhos de Jacó. E nessas 12 tribos, nós vimos essa história acontecer com José, né? 11 irmãos, naquela época não eram 11, eram 10, porque Benjamim era pequeno.
10 irmãos lutaram contra um irmão. E Israel já estava com o coração mexido, porque isso aí estava dentro da memória dele. Israel não esqueceu que durante um tempo eles praticamente mataram um irmão sem saber, que foi José. E agora era o irmão dele, Benjamim, que estava na luta. E aí o Senhor conhece as nossas razões. Ele vê onde há culpa e erro e nos permite ficar irado. Mas ele nos leva a refletir. Eu preciso pensar. Eu preciso fazer escolhas. E às vezes, olhar para essa história, uma mulher morreu e depois dela, nessa segunda peleja, 40 mil homens já tinham caído por terra. E aí Israel sobe a Betel, casa de Deus. Beitel, né? Casa de Deus. Israel vai à casa de Deus. Vai buscar e chorar diante do Senhor. Porque as nossas respostas, irmãos, não são esclarecidas ao nosso entendimento e ao mesmo ao nosso coração diante dos acontecimentos naturais. O nosso coração não é bom se não for ao Senhor na nossa vida. O que nós temos de bom em nós? Nós não podemos responder às batalhas, às afrontas que se apresentam a nós de forma natural. Nós precisamos buscar ao Senhor, como eles mostram aqui. Porque se não for o Senhor, esse Deus de amor, que está assentado no trono do nosso coração, e nós buscarmos dele a orientação de como devemos responder a cada situação que acontece conosco, facilmente somos enlaçados pelo nosso inimigo. Porque o nosso inimigo veio para matar, roubar e destruir. E a forma do nosso inimigo matar, roubar e destruir ele não pode hoje, depois que nós conhecemos o Senhor, ele não pode te fazer matar naturalmente. Ele não pode te fazer roubar alguma coisa de alguém. Mas ele pode fazer você matar dentro do seu coração. Às vezes nós pensamos que estamos fazendo uma coisa que é o direito nosso. Deus deu o direito de Israel subir contra Benjamim. Mas ao mesmo tempo fez Israel parar para pensar dentro do coração. Olha quantos de nós já caíram e quantos ainda podem cair. Mas eles vão lá. Eles sobem a Betel e choram diante do Senhor. E jejuam, oferecem holocaustos. Diante de Deus eu tenho uma razão. Eu tenho uma razão. Mas o errado continua vencendo. Como é isso? Eu fico pensando, poxa, lutamos. 40 mil caídos, como assim? Nós temos razão, o Senhor está dizendo que nós temos razão. Por que está caindo tantas pessoas? E às vezes no mundo espiritual, dentro da minha casa, eu tenho razão. Por que está acontecendo assim? Olha lá, ó. Ele passa por cima de mim, ele atropela, ele mente, ele me engana. E ele continua bem, vencendo. E aí, eu vou ler aqui o 20, né, o versículo 28, está dizendo assim: E Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, estava perante ele naqueles dias, dizendo: Sairei ainda mais a pelejar contra os filhos de Benjamim, meu irmão, ou pararei? E disse o Senhor: Subi amanhã, e eu te entregarei na mão. Então Israel se pôs em emboscada em redor de Gibeá. E aí assim, o que acontece nesse dia? O Senhor dá uma orientação diferente. E naquele dia, nesse dia, a terceira investida de Israel, começa Benjamim, que estava cheio de si mesmo, porque às vezes o outro que te magoa fica cheio de si mesmo. E ri, como às vezes o texto diz, meneia a cabeça, ó, você, né? E a gente fica irado quando o outro se levanta contra nós e continua bem aparentemente como estava Benjamim. E Benjamim estava achando que ia sair bem dessa história. Venceu a primeira batalha, venceu a segunda batalha, mas na terceira batalha, do mesmo jeito que Benjamim estava se pondo arrogante, Deus estava mexendo com o coração de Israel
para se pôr em humilhação. Às vezes, quando teu inimigo está arrogante diante de você, é você que tem que se quebrar e se pôr em humilhação diante do Senhor. Dizer, Pai, eu não posso, eu não sei, eu não consigo, mas é o Senhor que é a minha fortaleza. E segundo o que o Senhor disser, eu farei. E aí Israel faz segundo o que Deus orientou. E nesse momento acontece o momento mais forte dessa situação. De Benjamim, como eu falei para vocês no começo, lembra? Tinham se levantado 26 homens e eram 400 mil de Israel. E nesse dia dessa batalha, 25 mil homens de Benjamim caíram. Ou seja, o que estava sobrando de Benjamim? E nós vamos ver aqui, né, como o texto diz, então viraram as costas e fugiram para o deserto, a penha de Rimom, e feriram deles 2.000. E todos os que de Benjamim caíram naquele dia foram 25 mil homens, todos homens valentes. Você parou para pensar nisso? Todos homens valentes. Eu lembrei de Davi. Quando Davi vê, né, eu não lembro agora, quando matam Saul, e ele diz assim, ele era um homem valente. Saul perseguia Davi, mas Davi respondeu de forma correta, segundo o coração de Deus, não matando Saul, com 3 oportunidades que teve de matar. E aqui porque quando Saul morre, que entregam aquela coroa para ele diz assim, como você fica feliz com a morte de um valente do Senhor? E aqui pensa, já tinham caído 40 mil de Israel e agora mais 25 mil homens de Benjamim por conta de uma afronta ao levita. E aí, o que a gente está vendo aqui? Por que esses números? Por que eu estou relatando números? Porque muitas vezes, quando eu e você deixamos de lutar as nossas guerras no joelho, no quarto, na nossa casa e espalhamos por todo Israel uma raiz de afronta. Eu vou ler mais tarde esse texto para vocês, que está em Hebreus 12, se eu não me engano, é o versículo... deixa eu dizer para você aqui já, né? Hebreus 12, versículo 15. Quando você espalha o seu problema para fora da casa, quando você começa a ficar muito magoado e falar mal de alguém, contar para um, contar para outro, você começa a espalhar a raiz de amargura e você acaba privando pessoas da graça de Deus. E isso é muito, muito sério. E nós vemos aqui com esses números todos, Israel era como um homem, né? O texto diz que esses 400 homens eram como um homem. E nós vemos depois que Benjamim, que era o único que estava lutando fora, tinha 26 mil pessoas. E como um homem, 400 mil dizimam praticamente a tribo de Benjamim. Mas o Senhor é tão maravilhoso, que mesmo quando a gente se levanta revoltado, buscando justiça, mas nosso coração é o coração de um levita, é um coração de um servo, é o coração de homens que são da tribo de Israel, são as tribos de Israel, um povo que Deus levantou para que fossem reis e sacerdotes. Qual é a função de um rei? Não é reinar com justiça? Qual é a função de um sacerdote? Não é interceder por aqueles que estão enfraquecendo no meio do caminho, que estão caindo ou errando ou pecando? E esse Israel que vence o irmão, após a vitória não houve alegria. Meu Deus, é tão forte isso para meu coração. Não é porque você pode sair a pelejar, vencer, destruir seu irmão. Mas qual é o prazer da nossa vitória na carne? A vitória da carne não há prazer. Porque o mundo espiritual, ele é um mundo tremendo. A nossa vitória na carne só alegra uma pessoa, o inimigo da nossa alma. Mas a nossa vitória real é o que está escrito em Efésios 6. Efésios 6, versículo 10,
começa a dizer que a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas é contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade que atuam nas regiões espirituais. Eu sou casa de Deus, mas a forma que eu respondo pode destruir muita gente ao redor. Eu posso contaminar pessoas com a mágoa, com a tristeza que eu tenho no meu coração a respeito de alguém que me feriu. Então a forma que eu respondo pode contaminar muitos, como contaminou essas 11 tribos. Mas depois que as 11 tribos praticamente dizimaram a Benjamim, acontece uma coisa excelente. Israel venceu, julgou a Benjamim, mas não estava feliz. Uma família perdeu um dos seus irmãos. E aí nós vamos para o versículo 20, capítulo 21, né? Versículo 6, que diz assim: e arrependeram-se os filhos de Israel acerca de Benjamim, seu irmão. Meu Deus, isso é muito forte. E disseram: cortada é hoje de Israel uma tribo. Israel respondeu com o coração de Deus. Esses homens dessas 11 tribos se deram conta de que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó era representado por essas 12 tribos e não 11 tribos. Eles se vingaram da concubina do levita, da morte da concubina do levita? Sim. Mas qual era o prazer de ver uma tribo de Israel ser extinta? E qual é o meu prazer de ver o meu igual sendo destruído? Nós fazemos coisas erradas, irmãos. Eu erro. Nós erramos. O que há de bom na mão de um homem? Qual é a minha justiça? A Bíblia diz que a minha justiça é como trapo de imundície. E quando eu julgo o outro dizendo assim, não é digno de justiça, não é digno do bem, não é digno de ser vencedor, não é digno de estar perto de mim, não é digno de entrar na minha casa. Eu matei aqui, ó. Eu matei no coração. E é muito sério a gente matar alguém no coração. E aí Israel começa a pensar: que faremos acerca das mulheres com os que ficaram de resto? Por nós temos jurado pelo Senhor que nenhuma de nossas filhas lhe daríamos por mulheres. E aí assim, Benjamim poderia acabar a partir dessa guerra. E aí é muito tremendo. Nós podemos, assim, já fiz, já errei, deixa pra lá. Agora Deus resolve. Mas quando a gente entende que errou e que nós podemos fazer diferente, por amor do Senhor, nós podemos fazer diferente, como essas tribos, eles decidiram buscar uma solução para Benjamim. E aí eu fico assim: o olhar do Pai está sobre mim, o olhar do Pai está sobre você. E Deus espera assim, que eu cuide do meu conservo, que eu cuide do meu irmão, que eu cuide daquele que está do nosso lado. Nós estamos aqui na igreja fazendo uma campanha. E a nossa campanha é: Senhor, me ajuda a salvar mais um. Do mesmo jeito que naquele tempo não havia rei. Ou seja, não tinha equilíbrio, as pessoas faziam o que queriam. Nós estamos vivendo um tempo diferente? Esse tempo é o tempo que nós estamos vivendo. É a mesma realidade. As pessoas estão fazendo as coisas segundo o seu querer e não segundo a vontade do Senhor. E aí está aqui dizendo, né, que cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Como nós estamos vivendo esse tempo? Nós estamos vivendo num tempo, num mundo, em que cada um faz o que quer, as pessoas fazem escolhas absurdas, as pessoas abusam, as pessoas estupram, as pessoas matam, as pessoas mentem, fazendo vídeos
colocando pessoas culpadas de coisas que não são. Há tantas coisas acontecendo debaixo do sol. Não mudou. O que acontecia em Israel naquela época continua acontecendo conosco. O mesmo que aconteceu com o coração dessas 11 tribos tem que acontecer conosco. Nós precisamos hoje, como Israel de Deus, nesse tempo, nós precisamos nos preocupar com os que estão ao nosso redor. Na campanha, eu posso pegar o meu papelzinho e escolher o nome de alguém que eu quero muito que se converta. Mas talvez, ao meu redor e ao seu redor, tem alguém que você acha que já não merece mais ser abençoado pelo Senhor. E o Senhor está nos falando nesse tempo. A nossa igreja está falando sobre profundidade. E é muito sério. Profundidade tem a ver com o que está dentro, escondido, guardado, dentro do meu coração. Porque do mesmo jeito que em Ezequiel 47, né, as águas purificadoras tinham uma régua de medir. E o Senhor continua com a régua de medir na minha vida e na sua vida. O Senhor está esperando que a gente responda, não como o mundo responde. O Senhor está esperando que a gente responda como Ele gostaria que nós respondêssemos. Que nós respondêssemos como Jesus respondeu na cruz do Calvário. Jesus respondeu não desistindo até o último minuto de nós. Jesus respondeu saboreando o seu próprio sangue escorrendo no seu rosto. Ele se entregou por mim e por você. Jesus respondeu dizendo que Deus prova o seu amor para conosco, sendo que o seu Filho morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Ou seja, Benjamim errou? Benjamim errou. Alguém errou com você? Errou. Alguém te feriu? Feriu. Alguém te magoou? Magoou. Mas responda como Jesus na cruz. Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. E aí nessa história nós vemos o quê? Nós vemos que diante dessa chacina, né? Porque é uma chacina, né? Pensa, eu fico assustada de pensar em 65 mil homens mortos. Quantos povos, quantas gerações poderiam advir disso? Israel, os 11 irmãos pensam na geração de Benjamim. E aí eles vão procurar manter a família que perdeu um, trazer esse um de volta. E isso aqui é muito forte, né? Versículo 21, capítulo 21, no versículo 15, nós vemos Israel dizendo, né? Então o povo se arrependeu por causa de Benjamim, por causa de um, por causa do seu conservo, por causa daquele cara que roubou de você alguma coisa física, por causa daquele que enganando fez você ser humilhado, por causa daquele que da sua família está sempre tirando o sossego e a paz. O Senhor morreu por ele também na cruz do Calvário. A história dele também merece ter continuidade como a minha e a sua. Nós fomos reconciliados para reconciliar. O Senhor nos chamou a ficar de pé, mas também a colocar de pé aquele que está caído ao nosso lado. Há muitas pessoas que esqueceram quem são. Há muitas pessoas que esqueceram que são imagem e semelhança de Deus. Há muitas pessoas que estão caídas pelas ruas. Há alguns se prostituindo. Há alguns vendendo droga para matar os filhos dos vizinhos, dos amigos. Mas essas pessoas precisam conhecer o amor do Rei dos Reis. Essas pessoas precisam ter um encontro com o sumo sacerdote, que conhece todas as nossas falhas e pecados, sabe todos os caminhos que nós caminhamos. E mesmo assim, por causa disso, aliás, por causa disso, ele é o único que tem prazer de pôr de pé o caído e o abatido e fazê-lo se assentar em meio a reis e sacerdotes. Então, Benjamim se arrependeu. Então o povo se arrependeu
por causa de Benjamim, porquanto o Senhor tinha feito abertura nas tribos de Israel. E disseram os anciãos do ajuntamento: que faremos acerca das mulheres para os que ficaram de resto, pois estão destruídas as mulheres de Benjamim. E aí, eu vou pular para um outro ponto com vocês, porque vocês podem estudar um pouquinho mais essa história, mas eu quero cuidar de um outro olhar, daquilo que o Senhor tem me chamado para prestar atenção. Essa descendência de Benjamim podia ter desaparecido, mas Israel decide se humilhar, buscar o Senhor, arranjar um método de trazer o irmão de volta, de colocar de volta o 11º membro desta família de pé e útil para que a sua geração não fosse extinta em Israel. E aí eu vou botar aqui para compartilhar aqui algumas coisas que eu escrevi com você. Cuidado e misericórdia para que um irmão não deixe de ter representação do Senhor é o que Deus espera de nós. O Senhor diz: misericórdia quero. É o que o Senhor quer, misericórdia. E aí eu quero falar para você, sempre nós seremos feridos por pessoas. Satanás, para nos atingir, vai usar alguém que dói. E alguém que dói é o amigo, parente, irmão. Ele sempre vai nos atingir. Mas como eu falei antes para vocês, a nossa guerra, a nossa batalha não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade. É essa a nossa batalha. A intenção de Satanás é destruir o que está sendo construído em nós e nos paralisar. Pensa que às vezes ninguém está vendo o que você está pensando, mas Deus sabe o que está no teu coração. E isso faz com que você não tenha comunhão, faz com que você não consiga realizar coisas, te paralisa. A mágoa, o rancor, é um lugar escondido, é um quarto escondido e o Senhor quer trazer luz ao teu quarto escondido hoje. Nas situações que vivemos diariamente, o Senhor está sempre nos chamando a ver como Ele vê, para sermos seus cooperadores. Como eu vou levantar o caído? Se eu tenho um caído na minha alma, alguém que eu já matei no coração, como eu vou levantar? Como eu vou pregar o evangelho? Como eu vou falar de amor se dentro de mim tem alguém que eu decidi que não merece o meu amor? Este é o coração de Deus e é o que Ele espera de nós. O justo juiz espera que eu olhe com a mesma misericórdia que eu recebi para o meu irmão. E eu recebi muita misericórdia. Eu sei quem eu sou. Você sabe quem você é. Só você pode parar no tempo e olhar para trás dentro da sua mente e ver tudo que você já viveu até hoje. Quantas vezes você errou com você mesmo, com pessoas que você ama. Todos nós falhamos. E nós precisamos aprender a viver a bondade e a misericórdia. Você desiste de um irmão e sem armas mata no seu coração e desiste de um igual. Onde ninguém pode ir ou ver, Deus vê um coração que responde com amor e não com juízo. Deus está disposto a te levar pelo mesmo caminho que levou a Israel, a essas 11 tribos, a olhar para dentro. Tu guerreia, luta, não sei como é que está a sua guerra aí, mas Deus quer te levar para esse lugar, para você olhar que não vale a pena a perda. A perda é muito maior do que o ganho. Satanás sempre quer nos enganar, para a gente fazer e guerrear por coisas que não vão levar a gente a lugar nenhum. O que leva de verdade a gente, que prepara a gente para a gente viver nessa cidade celestial com o Senhor, é bondade e misericórdia, como diz o Salmo 23. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias. Para que isso aconteça, primeiro eu preciso ter um coração de uma ovelha,
de alguém pastoreado pelo bom pastor. E o bom pastor, ele fez o quê? Ele deu a sua vida pelas suas ovelhas. Então convém que eu, que tenho aprendido com o bom pastor, também dê. Também me dobre. Também gaste tempo em oração, jejum, para que pessoas sejam levantadas pelo Senhor. E aqui eu coloquei, né, assim, esse texto de Hebreus que eu falei antes para você, né, diz assim: cuide que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Quando aquilo que era só seu, uma história só sua com alguém que te feriu, você começa a contar para todo mundo, você começa a criar no coração de outras pessoas raiva daquela pessoa. Então uma raiz que deveria ficar dentro da terra, ela sai e é conhecida por todo mundo. E a gente precisa sujeitar essa raiz. Sabe o que? É o poderoso sol da justiça que vem com perdão, confessando ao Senhor: Senhor, não quero, como Israel fez. Senhor, acabaria a geração do nosso irmão? Quando você vai ao Senhor e chama o Senhor, Ele é o sol da justiça, que queima toda a raiz de amargura e destrói esse mal que estava sendo espalhado para destruir um povo, uma nação, uma geração. E aí eu vou dizer para você que assim, a coisa que mais forte ficou no meu coração também foi que essa misericórdia gerada pelos 11 irmãos mudou a história de uma tribo, mudou a história de um irmão. Sabe, quando eu olho para você e quando eu olho para mim mesmo no espelho, de mim tem eu tenho filhas, tem uma geração que vai sair da minha através da minha vida, e tem uma geração que sai através da sua vida. Tinha uma geração gerada através da vida de Benjamim. Então, de uma tribo que nos abençoou, né? Assim, a tribo de Benjamim, se ela tivesse sido excluída, acabada, terminada, será que nós teríamos essa história tão linda que nós temos na palavra de Deus? Eu botei aqui, né? A misericórdia gerada pelos 11 irmãos, pelas 11 tribos, mudou a história de uma tribo que nos abençoou com um dos mais influentes escritores, teólogo, pregador do cristianismo. A história de Paulo. Paulo é um benjamita. Se a tribo de Benjamim tivesse acabado, se a misericórdia de Israel não tivesse vindo sobre ele, será que nós teríamos Paulo, esse homem que escreveu quase a metade do Novo Testamento, com palavras tão tremendas? E eu quero usar a palavra do próprio Paulo sobre esse assunto. Paulo, em Filipenses 3,9, diz: e seja achado nele, não tendo a minha justiça, que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. E essa palavra que eu quero pedir que o Senhor movimente dentro do seu coração. Leia o texto. A palavra de Deus tem histórias maravilhosas. O Senhor tem nos ensinado coisas lindas. E o Senhor quer que cada um de nós, quando a régua de medida dele vier a nós, quando as águas purificadoras estavam ali sendo medida, a sua atitude como crente no mundo está como? Nos artelhos, está nos joelhos, está nos lombos. Você está deixando Deus conduzir a sua história com uma palavra de misericórdia ao invés de ofensa, levando uma palavra branda que acalma, sabe? Aquieta os corações, ou você está suscitando a ira, né? E nós precisamos saber quem somos nesse tempo. E eu queria, assim, além de orar com você, eu queria também te convidar, né? Nós temos aqui nesse lugar buscado ao Senhor, para que nesse tempo em que o mundo está sem lei, sem regras, nós temos uma regra de medida. O Senhor dos Exércitos, o Jesus, que morreu na cruz do Calvário, é o nosso Deus, é o nosso Senhor, e nós temos buscado aqui nesse lugar aprender cada dia mais a respeito do nosso Senhor. E aí nós temos várias oportunidades aqui para que você possa aprender conosco. Nós temos, como estamos aqui, a palavra de vida, nós temos as células, às terças-feiras, nós temos o 30 semana, às sextas-feiras aqui na igreja. Nós temos
as celebrações de quarta-feira, às 19h30, nós temos a escola, a celebração de domingo pela manhã, às 9 horas da manhã, com a escola ministerial, para você aprender do que a palavra de Deus, como a palavra de Deus pode te ajudar a responder, não na força do seu braço, mas responder segundo o coração de Deus. E nós temos também domingo, celebração à noite, às 18 horas. O Senhor tem algo especial para a sua vida. O Senhor tem algo especial para a minha vida. Nós sozinhos não podemos nada, mas com o Senhor nós podemos todas as coisas. Porque é Ele, só Ele conhece o nosso coração. O Salmo 139 diz uma coisa muito forte. O Salmo 139 diz que antes que as palavras me saiam da boca, o Senhor já conhece todas. O Salmo 139 diz que ainda que na minha mente eu arrume a minha cama para ir lá no inferno, até ali o Senhor estará. Então nós precisamos saber que nós temos um Deus que conhece, sabe tudo e conhece o nosso coração. E nós precisamos responder do jeito dele. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer por essa oportunidade, por este dia, por tudo que o Senhor tem preparado para nós. Continua, Senhor, abençoando cada um que ouviu essa palavra. Que o Senhor, aquilo que eu não consegui explicar, orientar bem, o Senhor possa vivificar no coração de cada um dos teus filhos e que seja sobre cada um deles a tua bênção. É o que eu te peço e já te louvo, em nome de Jesus. Amém.